Aqui, ó, tem os top 10 criptoativos por market cap de staking. Então, o que você encontra de informação aqui? A Ethereum, tá? É a primeira, já vou explicar por quê. Ele vai te mostrar o preço, a variação nas últimas 24 horas, que, tipo, é besteira, não tem nada a ver com staking, né? Você pode ver isso no CoinMarketCap, no CoinGecko. Mas aí começam umas coisas interessantes, como a recompensa média, essa recompensa padrão e essa Adjusted Reward, que é ajustada para a inflação, ou seja, o quanto essa recompensa realmente paga quando conta a inflação junto. O staking de market cap, que é o seguinte: qual é a quantidade em dólares que essa rede prende para garantir a sua segurança econômica? Porque os validadores travam a grana para poder fazer a validação. Então aquela grana se torna um colchão de segurança econômica para a rede. E ele mostra quanto da grana está preso no staking e qual é o total da grana circulante para aquele token. E aí ele faz uma divisão, uma regrinha de 3, e pega a porcentagem de tokens presos. Então você vê o seguinte: a Ethereum hoje, em termos de dólares, a Ethereum é a rede Proof of Stake mais segura, porque ela tem a maior quantidade de dólares preso na questão da sua segurança econômica. Mas, ao mesmo tempo, o percentual de tokens travados é pequeno quando você compara a Ethereum com outras redes. Por exemplo, Cardano e Solana, que tem 70% dos tokens travados em staking. Tá? No geral, as redes de Proof of Stake mais maduras, elas costumam ter algo nessa faixa, de 40%, 50%, 60%, 70% dos tokens travados em staking. Então isso mostra o quê? Que os stakers na Ethereum, eles são mais tímidos do que os stakers em outras redes que são Proof of Stake mais maduras. Possivelmente porque o saque não está pronto, né? Então tem menos pessoas inclinadas a confiar no processo de staking que você não pode sacar depois. Mas a gente vai ver, né? Esse número tem aumentado consistentemente, só que ele aumenta de pouco em pouco. E o que vai acontecer com esse número após o fork estar pronto, né? Após os saques serem possíveis? Há quem diga que ele vai diminuir, há quem diga que ele vai aumentar. Eu tendo a achar que a gente vai ter mais Ethereum entrando em staking, tá? Porque vai ter mais confiança no processo de staking e os rewards estão pagando bem e a rede não está passando por nenhuma grande crise existencial. Mas bom, mercado cripto é uma montanha russa, né? Tudo pode acontecer até a hora desse fork ter sido implementado. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Onde é que nós estávamos? Aqui. Bom, seguindo. Vamos então estudar o seguinte. Se a gente tem hoje 18 milhões de Ethereum, vamos assumir, tá, que o que vai rolar é um super saque. Então a gente vai adotar uma postura hipotética de pior cenário. Qual que é o pior cenário possível? Ninguém mais coloca $1 em staking a partir de agora e todo mundo que tem vai querer sacar, tudo que puder sacar. Então vamos fazer esse cenário. A gente vai modelar o que esse pior cenário significa para a rede, tá? Só antes de fazer a modelagem, deixa eu puxar algumas perguntinhas aqui. Pessoal dando boa noite, boa noite, boa noite. Matheus, Casta, você não acha que Ethereum é uma rede superestimada? Tantas blockchains superiores, será que a Maria Fumaça não vai cair para os trens balas? Olha, Matheus, a gente vai saber, cara, se esses concorrentes da Ethereum são ou não são trem balas quando eles tiverem a mesma demanda que ela tem. Porque hoje o que a gente tem? Muitas redes que prometem ser extremamente mais rápidas, só que a gente nunca viu essas redes, por exemplo, sob o evento de um lançamento de NFT da Yuga Labs, do Other Side, sacou? Que congestionou a rede de uma forma absurda. Então nós temos sim muitas redes promissoras, porque prometem, digamos assim, né? Prometem superar a Ethereum. Só que elas têm que, para isso, serem estressadas no nível da Ethereum. Tá? A solução hoje, inclusive para a própria Ethereum, não é que a Ethereum vá ser rápida. A Ethereum já desistiu de ser rápida, desistiu de ser barata. O lance da Ethereum é que ela quer escalar usando as segundas camadas, os roll-ups. Então, o que eu enxergo é o seguinte: se a ideia da Ethereum de usar roll-ups for uma ideia boa, então ela tem bastante futuro pela frente. Só que essa ideia tem que ser uma ideia boa, sacou? Porque se segundas camadas não forem uma boa ideia, então eventualmente a Ethereum vai dar com a cabeça na parede e outras blockchains que tomaram outras estratégias
para serem trens balas e super escaláveis, aí elas vão conseguir se fazer valer. Mas de tudo que eu vejo que há de informação hoje, não dá para dizer se é superestimado ou subestimado, porque está tudo muito em desenvolvimento, tudo muito incerto. O fato hoje é que, em termos de dinâmica competitiva, né, nenhuma outra rede atrai tanto capital quanto a Ethereum. Capital intelectual, capital econômico, né, ecossistemas, e isso é só um reflexo do que a gente vive agora, tá? Então, eu vejo mais ou menos por aí quando você faz essa pergunta. Agora, voltando para o nosso ensaio, tá, pessoal? O que acontece na rede Ethereum daqui para frente se ninguém mais colocar uma doleta em staking, ninguém mais coloca staking e todo mundo que tem staking na Ethereum está só esperando o primeiro dia do Shanghai Fork para sacar tudo que pode vender a mercado. Esse é o cenário que eu quero simular, tá? Para a gente ver se esse cenário, que é o pior de todos, ele é ou não é perigoso para a rede Ethereum, tá? Para a gente começar a montar esse estudo de caso, a primeira coisa é entender como funcionam os saques na rede Ethereum. E é diferente, tá? É diferente do saque na Avalanche, na Polkadot, nas redes da Cosmos, na Harmony One, na Phantom. É bem diferente. A estratégia de staking da Ethereum não é convencional. E é importante que a gente entenda como ela funciona para depois poder simular se vai dar bom ou se vai dar ruim. Existem hoje dois tipos de saque na rede Ethereum. Os saques parciais, que servem para pagar a recompensa de validação, e os saques totais, que é quando o validador quer deixar de ser um validador e quer pegar o seu dinheiro e quer ir embora, tá? Como funciona a recompensa, tá? E o saque parcial? Esse aqui é o modelo tradicional. Uma rede Proof of Stake normal vai fazer isso aqui. O validador, ele monta um node, que pode ser um node físico ou um node virtual, numa plataforma de nuvem, não importa, mas ele monta um nó de validação. Ele faz o setup desse nó, né? Põe o nó para rodar, ele trava tokens nesse nó para ter direito a participar do consenso, e aí ele começa a validar. Enquanto esse nó validador valida, a rede Proof of Stake trabalha para que ela funcione, a rede Proof of Stake vai gerando recompensas. Gerando recompensa. É como se fosse uma poupancinha, o cara vai acumulando aquele dinheiro na rede. E eventualmente, quando ele acha que está bom, ele faz uma operação de claiming, uma operação de resgate ou uma operação de saque. Ele fala, olha, as minhas recompensas, o meu lucro, eu quero sacar, eu quero tirar. Então ele faz o claim. E aí essa grana ela é distribuída, a rede bota essa grana, transfere essa grana para a carteira do operador ou para a carteira, né, do node, na real, né? Como é que funciona a Ethereum? É diferente. Na Ethereum, tá? O validador da Ethereum, ele faz o setup do nó, que pode ser um setup físico, né, uma máquina de gabinete de computador, ou pode ser uma máquina virtual, numa plataforma de nuvem, só que ele trava 32 Ethereum. E essa já é a primeira diferença. Porque nos Proof of Stake convencionais, o cara pode travar o quanto ele quiser. E quanto mais ele trava, maior representatividade, maior poder de consenso ele tem. A Ethereum, ela força os validadores a criarem mais de um nó, caso eles queiram validar com mais poder de fogo que apenas 32 Ethereum. Isso parece chato, né? E acho que é importante que seja chato, porque se o cara quer validar muito, pelo menos ele vai ter que se esforçar muito. Não é tão fácil quanto pegar um monte de dinheiro, juntar numa carteira só e botar no nó e perna para cima, entendeu? O cara tem que se preocupar com a operação de múltiplos nós. Cada um desses nós operando 24/7, cada um desses nós sujeito a tomar um slashing, caso o cara não controle cada um deles da maneira correta, da maneira perfeita. Mas para manter o nosso ensaio simples, vamos imaginar que é um nó, tá? Um nó só, que fica mais fácil da gente pensar. Então o cara faz o setup do nó, trava 32 Ethereum e aí esse nó começa a validar. Ele está validando e a rede vai gerando recompensas. E aqui vem a principal diferença da Ethereum. As recompensas, elas são automaticamente distribuídas para a carteira do validador, didaticamente falando, tá? Mas a cada 2 ou 5 dias, a Ethereum ela fica rodando todos os validadores. Vai ficar, tá? Isso aqui não está pronto, né? Ela vai ficar rodando todos os validadores, rodando, e eventualmente ela chega no seu. Chegou no seu, ela vê o quanto você ganhou de recompensa, que é o que tem a mais do que 32 Ethereum, que é o mínimo que você precisa para validar. Essa diferença do quanto tem para 32, ela entrega para você gratuitamente, né? Gratuitamente, entrega para você automaticamente. E por ser uma entrega automática, olha que legal, não há pagamento de gas.
Então, enquanto nas outras blockchains, normalmente o saque da sua recompensa é uma operação que exige uma transação e exige gas, a distribuição parcial de recompensas na rede Ethereum, ela opera sem gas. Pergunta do Nicolas. Cada nó precisa ser um PC diferente? Cada nó, cara, precisa ser um processo diferente. Depende de como você estrutura, tá? A maneira mais interessante é que cada um deles seja uma máquina virtual própria. Mas isso não significa um PC no sentido de um PC físico, tá? Mas podem ser vários PCs virtualizados num único PC físico, tá? Ou um data center, por exemplo. Então só precisa que sejam processos de node que rodam de forma independente, se comunicam com a rede de forma independente e têm os seus 32 ETH alocados de forma independente também. Então, dito isso, essa diferença, né, do saque normal de uma rede POS Proof of Stake para o saque da Ethereum é essa. E outra diferença é sobre a saída. Tá? Como é que é a saída num sistema Proof of Stake tradicional? O validador ele quer tirar parte do staking dele, total ou parcial. Então ele solicita essa retirada e ele passa por um tempo de espera, chamado de vesting. Nesse tempo de espera, ele fica basicamente esperando a rede liberar o dinheiro. Então, dependendo da rede, vai ser diferente a quantidade de tempo. Né? Tem redes que vão levar 2 semanas, 1 semana ou até 3 semanas para liberar o dinheiro do cara. Esse tempo de espera ele serve para que haja pouca força especulativa. Tipo, você tira o dinheiro do staking para vender na hora, depois faz um trade, coloca de volta. Então, para não ter essa bagunça das pessoas ficarem tirando e colocando o dinheiro toda hora e dar mais segurança, mais estabilidade para a rede, eles travam o saque num fator temporal, num tempo de relógio. Mas depois que o tempo passa, a rede vai e devolve o dinheiro do cara. E a Ethereum também não funciona assim. A Ethereum também é diferente nesse aspecto. Primeira coisa, o validador na Ethereum ou ele fica ou ele sai. Então, ou ele tem 32 Ethereum ou ele está fora. Não tem essa de saque parcial. A saída de um validador da Ethereum é uma saída completa. Ele vai sinalizar para a rede, olha, eu quero sair. Tá? Deu para mim, devolve meus 32 Ethereum que já está bom de validação. Então, ele não espera por um tempo de relógio. Ele entra numa fila, cara. Uma fila de solicitantes que pediram para sair. E ele espera essa fila ser processada e depois que chega a vez dele na fila, aí sim ele consegue pegar a grana, aí sim ele efetiva o saque. E essa fila não dá pra gente explicar ela aqui agora, porque a fila é mega complexa, cara. A fila é burocrática para danar, sacou? E o fato é que, no final das contas, no melhor caso, a fila roda em 28 horas, e no pior caso, que vai ser o caso comum, a fila roda em vários dias. Tá? Então existe um limite para a saída máxima simultânea de validadores que queiram ir embora da rede. Olha só, esse gráfico aqui mostra o quanto a rede está disposta a deixar validadores saírem em função do número total de validadores. Qual que é o racional? Quanto mais validadores tem na rede, mais tolerante ela é com a saída simultânea. Agora, quanto menos validadores tem na rede, mais rigorosa ela é. Ela tem aqui, ó, hoje estamos na faixa de 500 mil validadores ativos. No gráfico, isso dá o quê? Uma saída máxima de 7 validadores por época. Tá? Então guarda esse número, que a gente vai usar esse número depois para fazer a simulação. Hoje, se a Ethereum habilitar o Shanghai Fork, no máximo 7 validadores conseguem ir embora por época. Conseguem, na verdade, solicitar a saída, né, por época. Entrar na fila para ser processada a saída por época. Bom, outra coisa importante é que para os nodes na Ethereum poderem fazer saques, eles têm que fazer o upgrade da sua credencial de saque. Não importa o que é isso, tá? Eles têm que atualizar um negócio. Aqueles que atualizam podem sacar, aqueles que não atualizam não vai ter saque. Continua ganhando recompensa, o cara não vai perder dinheiro, ele só não vai conseguir sacar. Então é importante que a maior parte dos nodes se atualize da versão 0x00 para a versão 0x01. Tá? Os nodes mais novos já estão subindo como 0x01, tá? Mas tem uma boa parcela de nodes que ainda é 0x00, tá? Na rede. Bom, diferenças então, para a gente resumir, do staking normal, tá? Para o staking que é da Ethereum. Staking normal, nodes com poder de consenso variável. Na Ethereum, nodes com poder de consenso fixo em 32 ETH. Pode fazer mais de um se quiser.
No staking tradicional, coleta manual de recompensas. No staking da Ethereum, coleta automática de recompensas. No staking tradicional, saída cronometrada por tempo. E na Ethereum, saída controlada por fila indiana e por limites. Dito isso, e estabelecidas as diferenças, vamos fazer o estudo. A gente tem hoje, pessoal, cerca de 525 mil nodes. E cada um deles tem mais ou menos 2 Ethereum para puxar de recompensa. Isso dá para a gente o seguinte, 1 milhão de Ethereums, que é só recompensa. Não estou falando de saque do cara ir embora, estou falando assim, 1 milhão de Ethereum que é pagamento de recompensa que vai ter que ser distribuído, que está esperando para ser distribuído. Desses 525 mil nodes, a gente tem 3 grandes grupos, tá? O grupo dos 0x00 que não vão receber recompensa, que é 58% da população ativa da rede Ethereum. São os caras que têm mais recompensa para ganhar, porque eles são mais antigos, tá? A gente tem os nodes da Lido, que já estão atualizados, que são 25%, tá? E a gente tem nodes que não são Lido e que já estão atualizados, que são 17%. Bom, assim, matemáticas à parte, já vamos dar a resposta pronta, tá, pessoal? No caso otimista, o que isso significa? O caso otimista é o seguinte, 25% desses caras que estão atrasados, 25% deles se atualizam até o dia do fork. Se isso acontecer, a gente vai ter a distribuição automática de 470 mil Ethereums em 3 dias, que podem ou não ser vendidos a mercado. Os da Lido não vão, por exemplo, os da Lido vão ser reinvestidos. Então, essa distribuição podendo ou não podendo ser vendida. Mas vamos para o pior caso. O pior caso é o seguinte, todos os nodes 0x00, todos eles se atualizam a tempo de pegar o fork. Então não tem mais nenhum node que não vai receber recompensa. Nesse cenário, a gente vai ter uma distribuição de 1 milhão de Ethereums em 5 dias, ok? Isso é somente a distribuição de recompensa. Então a gente vai ter, no pior de todos os casos, 1 milhão de Ethereum entrando no mercado em 5 dias, mais todas as saídas forçadas, todas as saídas completas. Vamos projetar as saídas completas. A conta é essa, pessoal. Temos 500k de validadores. Então, a saída máxima por época é 7 validadores. 7 validadores por época. Uma época tem 6 minutos, o que dá 10 épocas por hora, o que dá 240 épocas por dia, o que dá 1.200 épocas em 5 dias. Se a gente tem 1.200 épocas em 5 dias, e cada época tem 7 validadores, então, no pior caso, vão sair 8.400 validadores. No pior de todos os casos. Se cada validador que sai pega 32 Ethereum de volta, então a gente está falando do pior caso ser um despejo de 270 mil Ethereums em 5 dias, junto com os Ethereums que vão ser dados como recompensa. Então, se a gente soma isso, o pior do pior do pior de todos os casos, 1 milhão de Ethereum de saque parcial, mais 280 mil de Ethereum de saque total, que dá 1,28 milhões de Ethereum em vendas em até 5 dias pós-fork Xangai. Isso é o pior de todos os cenários possíveis. O que acontece é que aí a gente vai ver o que isso significa. O supply circulante total de Ethereum é de 120 milhões de Ethereums. E o despejo de 1,280 mil em 5 dias dá o quê? 1%. A gente está falando de despejar 1% de todo o supply circulante em 5 dias. Ou de um despejo diário, no pior de todos os cenários insanos que você consegue imaginar, de 0,2% de capital, de diluição de força vendedora, tá, por dia. E se a gente para ver dentro de um dia? Em um dia, pessoal, costuma-se negociar cerca de 10 bilhões de dólares em Ethereum. Isso quer dizer que, pelo preço de tela atual, o volume médio negociado por dia é de 5,7 milhões de Ethereum. Então, se a gente está falando de despejar por dia 256 mil Ethereum, a gente está falando de um impacto de pressão vendedora de 4% de todo o volume que é negociado em um dia de Ethereum, cara.
Então, bicho, nossa, o pessoal tá, tá bolado aí no chat. Ai, senhor, pessoas. Cara, o que acontece? Isso nem leva em conta o fato de que o staking está aumentando, de que a gente tem cada vez mais staking sendo colocado. Então, cara, a minha conclusão, depois que eu bati todos esses números e revi, a conclusão que eu chego é que, cara, não dá para você imaginar que pós Shanghai Fork vai ter um despejo de Ethereum que vai aniquilar o preço de tela do Ethereum, porque matematicamente não tem essa capacidade de produzir esse impacto. Não é uma questão do tipo, pô, você é fanboy de Ethereum, você não sei o quê. Não, a questão é que, cara, matematicamente isso não é significativo. Né? Não existe a possibilidade de nós termos uma pressão vendedora tão impactante nos dias seguintes pós Shanghai Fork. Claro que isso estão falando de curtíssimo prazo, né? O negócio é o seguinte, ao longo do tempo, se a confiança na Ethereum se perde e sistematicamente os validadores vão indo embora, aí é outra história. Só que aí não é tipo, pô, liberou o saque e teve despejo, é porque a rede realmente estava morrendo porque foi perdendo interesse nela. Então, o principal objetivo desse estudo era dizer o seguinte, a ação de preço que a gente vai ver pós Shanghai Fork, ela pode ser uma ação de preço para cima ou para baixo. O mercado precifica o sentimento, né? O mercado precifica ainda a força especulatória. Mas o que não dá para afirmar? Não dá para afirmar que, em termos de política monetária e da pressão vendedora, né, da questão econômica, que essa oferta de supply circulante, mesmo no pior de todos os casos, sendo sacada e vendida a mercado, cara, você não consegue derrubar o preço, tá? Era basicamente isso. O pessoal tá viajando aqui no chat, cara. Vocês querem saber minha opção sexual, gente? Que isso? Sei lá, cara, eu gosto de quem eu gosto, Tanto faz, sei lá, se eu gosto... Hoje eu sou casado com uma mulher, eu gosto dela, mas se eu quiser amanhã de gostar de outra pessoa, eu gosto da pessoa. Eu sou livre para eu fazer o que eu quiser da vida. Hoje eu quero ser uma coisa, amanhã eu quero ser outra. Não precisa definir ninguém. A gente quer fazer o que a gente quer fazer, cara. Que isso? Casta, pode enquadrar o ETH em qual sentido do trilema? Vejo como segurança. Se a gente pega o trilema, Lucas, como segurança, descentralização e escalabilidade, né? O trilema ele não envolve escolher uma ponta. O trilema envolve sacrificar uma ponta. Então a Ethereum sacrifica a ponta da escalabilidade. Ou seja, ela escala com segurança, só que ela escala devagar. Né? Assim, ela descentraliza com segurança, ela tenta descentralizar com segurança, para não dizer que eu estou dizendo que a Ethereum é descentralizada. Tá? Vamos assumir. A Ethereum tenta descentralizar com segurança e ela abre mão de escalar. Então ela abre mão de ser barata, ela abre mão de ser rápida, mas ela faz isso para quê? Para ela não quebrar. Então o Yuga Labs, cara, a rede da Ethereum foi atolada de pedido. Ela ficou caríssima, mas ela não quebrou. Porque ela sacrificou a escalabilidade para não abrir mão da segurança. Segurança em blockchain, pessoal, a segurança no trilema não é a segurança criptográfica das suas moedas, tá? A segurança do trilema é a operação correta e consistente. É não cair. Não dá pau, não dá bug, entendeu? Então quando a gente fala que a Ethereum ela fica cara para não quebrar, o que a gente está falando é que a Ethereum favorece descentralização com segurança, com uso consistente, com operação sem erros, tá? A Solana é o inverso. A Solana, ela tenta descentralizar com escalabilidade. Então ela sempre vai ser barata, ela cobra centavos de centavos, ela não sobe a taxa. Só que por isso ela abre mão o quê? Ela abre mão da segurança, ela abre mão da operação consistente, ela abre mão de operar sem falhas, entendeu? Aí é o que cada um escolhe, qual é a ponta do trilema que você deixa frouxa, sacou?